É um evento bastante importante, os temas são relevantes, né? Acabamos de ver o tema sobre violência no esporte e agora a gente inicia esse painel com o tema Estrutura Federativa e Direito Concorrencial, um conflito que segue sem solução. Então, os nossos professores aqui, os mestres, vão nos trazer um panorama e casos concretos, e esperando aqui que a gente tenha bastante dúvida, porque a gente sempre sai com um monte de dúvidas, né? Um tema bastante polêmico. Vou apresentar aqui os professores e, na sequência, passar a palavra. Dr. Rui Pereira Camilo Júnior, professor aqui da universidade. O Dr. Carlos Ambiel, né? Também professor da universidade. E o Dr. Jean Nicolau, também professor e estudante, né, que foi graduando aqui da USP. Né? Bom, e sem delongas, né, eu vou passar a palavra inicialmente para o Dr. Rui, trazer as considerações dele iniciais, e depois a gente vai tocando para os demais palestrantes numa forma de debate. Todos que tiverem perguntas, acredito que seja possível fazer durante a intervenção, durante a apresentação, para ajudar. Tá? Passo a palavra então ao Dr. Rui. Bom, em primeiro lugar, bom dia a todas e a todos, meus colegas de mesa, Patrícia, Bel, Jean. Quero agradecer também o convite ao Vinícius e a Giovana pelo gentilíssimo convite. Para mim, falar nessa sala do estudante é uma honra, então, maior do que se eu falasse no salão nobre lotado. Isso aqui é um espaço talvez mais simbólico da sala do estudante. Para um professor da casa vir a esse espaço como convidado, o espaço aqui de vocês é sempre um privilégio. Eu queria, em primeiro lugar, fazer um disclaimer, né? Eu não sou um especialista, ao contrário de todos os que me antecederam nesse congresso, um especialista em direito esportivo. Né? Sou professor do Departamento de Direito Comercial, nós temos lá uma série de matérias que têm interface com o direito esportivo, mas eu não sou um especialista em esportivo. Nas minhas disciplinas, eu sempre tento trazer um pouco essa discussão. Por exemplo, tem uma matéria de governança corporativa, trouxe o Rodrigo Monteiro de Castro para falar de governança do futebol. Societário, trouxe de novo o Rodrigo para falar de SAF. Nós tivemos um curso muito bacana esse semestre, um curso de negociação, né, com dinâmicas e tal, e trazendo aí palestrantes dos mais variados setores para falar da negociação dos seus setores. Aí o Ambiel nos honrou aí com a experiência dele de negociação de jogadores. Então, assim, eu sempre tenho tentado, né, fazer essa interface, mas eu não sou um especialista. Também o meu papel aqui comigo é fazer uma introdução à questão muito básica, do tema do direito concorrencial, para a gente tentar entender como é que se encaixa o problema do esporte. Tá? E eu, antes de fazer isso, eu queria só comentar, estabelecer algumas premissas. A primeira premissa é a seguinte, né? Esporte é uma atividade econômica regulada. Né? Então, é algo que exige que a gente, então, defina primeiro o que é regulação. E regulação, eu tenho um livro sobre regulação, na qual eu defino regulação de uma forma muito simples. Regulação é a governança de um mercado específico. Então, o Estado ele se propõe a regular, a governar, a dar rumo a um setor econômico e social que está regulando esse setor. Segunda coisa, a regulação do esporte ela é uma regulação interessante porque ela nos limita a corrigir eventuais falhas de mercado. O Estado brasileiro estruturou a regulação do esporte como um sistema. O que quer dizer isso? Você vê, aquela lei Pelé estabelece o sistema nacional do desporto. O que é isso? Né? Esse sistema é uma regulação muito mais sofisticada do que uma regulação pontual. Você identifica os principais agentes, né, públicos e privados que atuam naquele setor, estabelece a relação, a interação entre eles, define o sistema, define quais são os objetivos jurídicos a serem perseguidos e que devem ser objeto de toda a regulação, de toda a atuação administrativa, regulatória e até contratual. Então, nós temos no caso do Sistema Nacional do Desporto, a própria lei Pelé estabelece quem compõe, claro, além disso, pessoas físicas e jurídicas
privado, sem fins lucrativos e mais. O COB, Comitê Paralímpico, entidades nacionais de administração, entidades regionais, ligas e por aí vai. Então nós temos vários agentes que integram esse sistema. Temos até a previsão de que pessoas políticas no Brasil. Nós temos o chamado soft power, nós não vamos ter influência mundial pelas áreas, talvez nós vamos ter influência mundial em termos que são os mais maravilhosos: artes, esporte, meio ambiente. É muito melhor do que ter esquadrilhas, bombas atômicas, o que quer que seja. Quer dizer, quando eu vou eu estive nos Estados Unidos num evento acadêmico e eu fui em julho, e cada vez que eu ia num lugar mais sofisticado, um hotel, um restaurante, é infalível, sempre está tocando música brasileira. A nossa música já é tida como, é uma expressão do nosso soft power. Os nossos esportes coletivos também são. E o nosso sistema regulatório tenta realmente ampliar isso e desenvolver isso. Uma outra base, uma outra premissa da minha exposição é colocar a atividade esportiva, toda atividade econômica, exige a criação de mecanismos de organização dos agentes que ali estão participando. E essas organizações são individuais e são coletivas. Né? De certa forma, cada setor as organizações que atuam no setor têm um perfil, tem uma característica, uma pegada própria daquele setor. É engraçado isso. De certa forma, cabe a todos nós juristas, que somos os arquitetos dessas estruturas organizacionais, sermos inovadores da criação de estruturas organizacionais individuais ou coletivas para os setores e também para os setores esportivos. Né? Como é que a gente é criador, como é que a gente é inovador ao montar uma organização? Eu vou dar um exemplo, talvez maior, seja justamente o regime jurídico da SAF, e a criação da SAF, seja por lei, seja as práticas concretas, as constituições concretas do SAF que é possível. Nós criamos uma organização empresarial própria, vocacionada ao futebol. Né? E isso é algo extremamente inteligente, porque você, é o que eu chamo, você quando faz isso, eu tenho um livro chamado Regulação de Societário, em que eu mostro que uma forma de você regular uma atividade é regular o interior das organizações que se dedicam àquela atividade. Quando você faz isso, você acaba indiretamente moldando a própria atividade. A SAF veio criar estruturas transparentes, estruturas de governança sofisticada no futebol, imaginando que essas estruturas por si só mudariam todo o ambiente e atividade do futebol no Brasil. Então é uma regulação por instrumento societário. Bom, então nós fizemos isso. Essa regulação, nós também temos que, além das organizações individuais, nós também temos no esporte como nos setores, organizações coletivas. E aqui também surge a questão das ligas, que é um tema enorme, extremamente interessante, porque é algo a se fazer. Como é que nós vamos estruturar ligas, como vai ser a governança de ligas, como se dividirão os direitos dos integrantes das ligas. Isso também exige uma sofisticação e uma capacidade de inovação muito grande de nós, advogados. Tanto as organizações individuais como as ligas, enquanto organizações coletivas, elas são fundamentais para o sistema de esportes, porque elas são um elemento também necessário para que haja funding, para que haja financiamento da atividade. Não existe como uma atividade crescer sem financiamento. A gente fala que é o oxigênio, né, é o crédito. E como é que a gente traz dinheiro para o setor? Você tem que ter justamente organizações também vocacionadas à captação desses investimentos. E quais são as características disso? Transparência, clareza, segurança jurídica, tudo isso entra nisso. Então, feitas essas primeiras premissas, vamos falar um pouquinho então de direito concorrencial. Nós falamos da lei de regulação. Qual o objetivo da regulação dos esportes? Que é criar um sistema com participantes públicos e privados. Dentro desse sistema nós temos a SAF como uma organização individual importante e temos as ligas como uma organização importante. Claro, também temos toda a estrutura federativa que também tem o seu papel de organização coletiva. Vamos falar então de concorrência. Concorrência, você tem uma regulação, o regulador ele molda o mercado, ele constrói o mercado.
A autoridade antitrust tem um papel diferente. Ele é a polícia da concorrência. Ele exige, está lá para zelar pelo fluido desenvolvimento da competição nos vários mercados. Então, enquanto que aquele mercado que foi construído pelo regulador, que foi moldado pela lei Pelé, ele está sim sujeito a uma fiscalização da autoridade antitrust ao CAD. Né? Essa é a primeira premissa. E como que o CAD zela pela competição, zela pela livre concorrência, de dois modos essenciais, né? Pelo controle de estruturas e pelo controle de condutas. O que é controle de estruturas? Há uma preocupação muito grande com a concentração de empresas no determinado mercado. O mercado concentrado é um mercado em que há uma maior possibilidade de colisão, né? de digamos, caracterizações entre os agentes econômicos. Então, a autoridade de defesa da concorrência, ela busca sempre evitar situações de controle excessivo. Então, isso a gente chama de controle de estruturas. Muito bem, no caso do CAD, toda operação que envolva, né, de associações de empresas que envolvam, de um lado, uma empresa com 750 milhões de faturamento e outra com um mínimo de 75 milhões, tem que ser notificada previamente ao CAD para que ele aprove ou rejeite ou aprove com condicionantes essa operação, de voltada sempre a tentar impedir, diminuir o impacto concorrencial daquele ato de concentração do mercado. Então, aqui, isso é controle de estruturas. Nós temos também o controle de condutas, que é exposta posteriormente, a punição dos atos unilaterais ou dos atos colusivos que a autoridade concorrencial, no exercício do seu poder de polícia, constate no mercado. Como é que acontece esse controle pelo CAD no setor de esportes? Né? Primeira coisa, no caso da SAF, isso é pacífico, a SAF sendo uma empresa, qualquer operação de aquisição de participação numa SAF, se atingir aqueles patamares, 150 milhões de um lado, 75 milhões do outro, exigirá notificação prévia. Isso é mais ou menos um consenso, né? E não há muito discutir. Agora, uma vez que seja feita a notificação, o CAD, olha, CAD, estamos fazendo essa concentração. Como é que o CAD examina aquela operação? Ele examina sempre o mercado relevante. O que ele faz é delimitar o mercado relevante. Quer dizer, essa operação tem um investidor entrando. Esse investidor entrando, como ele vai impactar esse mercado? Se esse investidor não for alguém que já esteja no mercado, praticamente não há uma concentração. É só uma operação de troca de 6 por meia dúzia, proposto um controlador por outro, ou criou-se uma empresa a partir de uma associação. Não é tão problemático. Segundo lugar, o mercado, aqui são vários mercados, poderia pensar. O mercado, poderia até pensar no mercado de camisetas, não tem nenhuma relevância, é um mercado extremamente concorrencial. O mercado relevante no futebol é o mercado de direitos de transmissão. Né? Esse é o ponto. Esse é o mercado que pode eventualmente ter alguma preocupação concorrencial. Mas, desde já digo, essa preocupação não é da disputa. A preocupação está do lado dos adquirentes dos direitos de transmissão. Porque do lado dos clubes há uma enorme dispersão em um clube sozinho. Tem a questão de condutas, isso pode ter algum impacto. Mas temos de controle, você já deve ser notificado ao CAD. Mas, uma liga poderia, em tese, ser vista como uma união entre concorrentes com o fim de restrição da concorrência. Acontece isso, né? Esse eu acho que é um grande tema e é algo que a gente vai ver que as leis vão surgir. Como organização coletiva do setor está prevista na própria norma regulatória. Isso é algo que é fundamental, porque não chega ao ponto de gerar uma isenção dos aspectos concorrenciais. Então não teve nenhum problema concorrencial, o regulador autoriza a liga, está tudo certo. Não é tão simples assim. Mas há uma ideia de que uma atuação regulatória, existem duas teorias que eu vou entrar em detalhes aqui, a teoria da ação política, State Action Doctrine, e a teoria do poder amplo, que é a Pervasive Power Doctrine, que são duas doutrinas americanas, diz o seguinte: se o Estado, por lei,
se há fora o direito de dar determinados contornos ao mercado e dar determinadas estruturas ao mercado, a autoridade de concorrência não pode questionar essas estruturas. Né? Ela não pode discutir, olha, isso aqui não deveria ser assim, não deveriam ser proibidas ligas. Não, isso não pode ser dito, porque a própria lei Pelé prevê as leis. Então é claro que elas são permitidas assim. A constituição de uma liga em si não constituirá jamais um cartel. Claro, dentro da liga poderíamos cogitar de algum tipo de conluio, mas não me parece. As ligas, elas têm um papel que no direito discurso a gente chama de countervailing power, poder de contraponto. Porque nós temos, de um lado, poucos compradores de transmissão e, do lado dos times, uma enorme dispersão. Então, quando você se organiza em liga para negociar, você está abusando do seu poder econômico, você está buscando apenas criar um poder contraposto para balancear, criar uma paridade de áreas, colocar todo mundo no mesmo campo de jogo plano, né, e não enviesado. Então, em resumo, eu não vejo possibilidades do ponto de vista das condutas de um time ser tido, qualquer time brasileiro ser tido como detentor de posição dominante. Eu também não vejo a Liga como nada parecido com um cartel, porque a previsão da Liga tem base regulatória e é estrutural, assim como das federações. São verdadeiros quase monopólios naturais, né? São quase monopólios naturais, porque você não consegue fazer 10 campeonatos brasileiros, vai ter 2 ou 3 campeonatos no máximo. Então, nós temos que entender que isso é uma necessidade, não é? Ninguém pode. O sistema funciona assim. E, finalmente, se nós falamos da regulação do esporte de modo geral, nós falamos da regulação dos aspectos concorrenciais, eu só queria observar o seguinte: o regulador, muitas vezes, embora ele se preocupe mais em estruturar o mercado do que propriamente em fazer regras de proteção da concorrência ex ante, no setor de futebol especificamente, nós temos uma regra fundamental de proteção da concorrência, que isso também tem que ser considerado, que é o artigo da lei da SAF, que diz que se o investidor tiver mais do que 10% no capital de uma SAF, e for já investidor em outra, ele perde o direito de voto. Ou seja, isso é uma regra, é engraçado, a gente é muito mais sofisticado da vez. O direito de tem muito pouca eficiência em alguns setores. E a gente sempre defende mecanismos regulatórios de regulação de estruturas, ou seja, o próprio legislador estabelecer limites, estabelecer tetos, né? Isso é algo que está na fronteira do pensamento, principalmente na Europa. A lei da SAF fez isso. A lei da SAF falou: olha, não precisa se preocupar com concorrência do SAF, porque nós vamos estabelecer aqui um teto. Quem for investidor no clube não pode ter mais de 10% no outro, porque senão está proibido de voto, então não manda nada, não vai influenciar. Nós não teremos um gigante, um fundo qualquer, dominando o futebol brasileiro através da participação de vários clubes. Então, só para regular, né, quer dizer, nessa discussão de poder, de proteção da concorrência no setor esportivo, nós temos, no artigo 4 da lei da SAF, um exemplo interessantíssimo de regulação de estruturas com fins de proteção da concorrência. Algo que deveria ser replicado em outros setores. Então era isso que eu tinha a dizer, Patrícia, colocando-me sempre aí, estou ansioso para ouvir meus colegas de mesa, e depois a gente talvez fazer mais algumas interfaces de concorrência e esportiva. Bom, nós que agradecemos, doutor Rui, as suas considerações, esse panorama, né? Especialmente porque, às vezes, direito comercial sempre parece um monstro, né? E depois o senhor trouxe para nós com essa didática, né? Bom, antes de mais, eu só queria ter, dentro do que o senhor já colocou, claro que já vou passar a palavra para o professor Amiel, mas a questão a gente vendo, analisando a lei da SAF, desde assim, do seu início, né, a gente aparentemente traz uma solução para o futebol, né? Mas a gente vê na prática, claro que já está se aplicando em alguns clubes, mas a gente percebe uma resistência grande dos clubes grandes, principais, em relação aos dirigentes, com essa
essa ignorância de achar que o investidor em si, que a SAF vai acabar com um clube de futebol, porque é mais ou menos isso que a gente ouve na prática, até coisas bigodes e mais pesadas contra a SAF, né? Eu acho que a princípio a SAF talvez seria uma solução, né? A gente vê o que está acontecendo dentro de alguns clubes. Por outro lado, o torcedor em si, ele acaba cobrando essa pessoa, né? Por exemplo, o Roberto Justus, ele acho que ele fez algum investimento no Curitiba, e hoje em dia, como o meu marido falou, ele perdeu a paz, né? Porque depois disso, ele parece um personagem dirigente de um clube, sendo que ele não é, né? Bom, depois a gente passa para os debates, então vou passar a palavra para o professor Ambiel, que vai trazer para nós aí, vai contextualizar a parte específica do direito desportivo e a concorrência. Bom dia a todos. Eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, e por 3 motivos. Primeiro, porque estou na presença de uma mesa muito importante para mim. Patrícia, que conheço já há muitos anos, em relação à própria estudante do professor Lainac, que foi meu apresentador do meu doutorado aqui. O professor Rui, que eu conheci recentemente, tive o prazer de ser convidado para participar de uma aula, que foi muito enriquecedor. E o Jean, que já conheço há mais tempo, e meu colega aqui de São Francisco, que é meu colega também nas aulas aqui, junto com o professor Herendo Torres. Então, eu estou muito feliz de estar aqui na sala do estudante. Esse é o segundo motivo da minha alegria. Sobre esse ano eu completo 30 anos de sala do estudante. Entrei aqui em 93 e a sala do estudante sempre foi um ponto dos estudantes, né? A nossa sala. Então, vir aqui 30 anos depois, dar uma palestra, é um motivo de muito orgulho. Já vim em outras salas da faculdade, mas aqui acho que é a segunda vez que eu venho, então é motivo de alegria. E o terceiro, pelo convite recebido, a Flávia, que é a presidente da SBDD, né? Que se tornou uma gigante instituição do direito esportivo, graças ao trabalho incansável dos seus membros, da diretoria. E tem aqui, além de fazer um evento com temas interessantíssimos, de qualidade, tem produção acadêmica, tem grupo de estudo. Então, eu queria parabenizar pelo trabalho desenvolvido e agradecer o convite, muito me honra. E o tema não poderia ser mais instigador, né? E a própria proposição do tema diz que não tem solução, é um tema sem solução, porque a questão da concorrência e do modelo federativo do esporte, ela gera tantos aspectos de análise daquilo que pode ser elemento de concorrência e de situações específicas do esporte que não seriam objeto de uma proteção da concorrência, que nós vamos viver diferentes cenários. Primeiro, porque são vários aspectos, e segundo, porque são vários esportes. E terceiro, porque são várias formas de organização do esporte. O professor Rui colocou aqui o aspecto da SAF e da Liga. E a Liga, na minha concepção, é a própria antítese da concorrência, porque ela é a não concorrência. Na verdade, o que gera o aspecto da sensação de não concorrência é o modelo federativo. E essa é uma característica muito peculiar do mundo do esporte. Para quem está iniciando no estudo de direito esportivo, e essa é uma grande peculiaridade do mundo esportivo, o esporte é organizado por entidades privadas de natureza transnacional. Por quê? Porque o esporte tem que seguir regras iguais no mundo todo. Então ele extrapola as fronteiras e alguém organiza, define as regras e organiza competições. Essa estrutura tem os seus regulamentos internos, e ela estabelece uma série de restrições para a proteção do esporte, para a regulação do esporte e, em certo grau, para a manutenção de um certo domínio daquela atividade econômica. E eu tenho que começar a confrontar isso com a teoria do direito da concorrência. Pensando aqui alto, professor, por isso eu vou falar alguma bobagem, mas aspectos, por exemplo, a preocupação com a proibição de acordos restritivos da liberdade de concorrência, a preocupação com o abuso de posição dominante de algum segmento que está criando regras para se autoafirmar e impedir uma concorrência na sua atividade. Também a preocupação com a concentração, controle, abuso na concentração
da atividade e a própria preocupação com restrição de medidas estatais de auxílio que gere uma desigualdade na concorrência. São aspectos que o direito da concorrência há anos trabalha. Só que quando eu trago isso para o mundo do esporte, e isso tem uma evolução histórica, se você pegar no próprio âmbito do Parlamento Europeu, há uma evolução do entendimento dos tribunais europeus quanto à aplicação ou não das regras de concorrência ao esporte. Primeiro, havia uma ideia de que as atividades esportivas são específicas e essa especificidade não comportava a aplicação das regras de não concorrência. Porque aquilo era específico para preservar aquela atividade e as características da atividade. Há um exemplo lá dos anos 70, salvo engano, um caso na Holanda de normas da Federação de Ciclismo que estabelecia limitação de provas de ciclismo que precisavam ser feitas com pessoas do mesmo país. Já puxando um pouco do seu termo, né, da nacionalidade esportiva. E foi questionado, mas um dos ciclistas tinha como parceira de competição uma pessoa de outra nacionalidade. Foi isso levado ao tribunal, mas aqui há uma especificidade esportiva que justifica essa regra de organização. Então aqui não há uma infração ao direito da liberdade da não concorrência. Anos depois, talvez o grande caso que nós temos no mundo do esporte na Europa, e que repercussões no mundo inteiro, no Brasil também, o caso Bosman, né, o acórdão Bosman, a sentença Bosman, embora tenha um foco específico na liberdade de concorrência, de contratar atletas e sobre o aspecto do atleta, liberdade de jogar onde quisesse, o tribunal vem e diz, embora exista aqui uma especificidade esportiva, há aqui um aspecto que eu tenho que proteger. A proteção dos clubes poderem contratar livremente dentro do mercado comum e dos atletas poderem escolher onde vão jogar. Óbvio que aqui o aspecto não é tão do direito de concorrência clássico, mas eu tenho o elemento sobre o viés do trabalhador e sobre o viés do clube que quer contratar sem que haja restrições de mercado, sem que haja uma posição dominante ou um acordo restritivo de concorrência. E aí já há um tratamento diferente dos tribunais. É específico do esporte, tem características específicas, mas aqui eu tenho um elemento que merece uma preocupação. E mais recentemente, e outro tema que o Jean é especialista, mas no caso Meca Medina, se não me engano, Jean, quando há a punição por doping e os punidos vão ao tribunal dizendo, mas aqui isso me impede de exercer a atividade, não pode ser por tanto tempo e tal, e o Estado vem e diz, aqui eu tenho, embora haja uma especificidade, este elemento que se busca proteger, o que eu estou querendo resguardar, tem uma legitimidade. Então eu posso ter regras de limitação, sim, porque isso tem um objetivo para a atividade esportiva. Então há uma evolução dentro da jurisprudência internacional, embora seja um panorama muito superficial, porque a gente vai aproveitar para dar todos os casos, mas mostrar para vocês, para quem está nos assistindo também, que esse tema ele não é novo, ele já existe há muito tempo. Só que as situações de esporte são cada vez mais novas. Então um panorama que existe hoje, temos apenas uma linha mestre de análise, se aceita sim a aplicação de regras de não concorrência ao esporte, mas com ressalvas. A primeira ressalva é a especificidade e o aspecto estritamente esportivo daquela regra. Se a regra tem elemento estritamente esportivo, ela não fere regras de concorrência. Por exemplo, aqui que eu citei, proibir o atleta de jogar em outro país, pela nacionalidade. Eu tenho uma restrição aqui de atividade, mas eu tenho uma justificativa e ela se limita ao aspecto esportivo, porque o esporte ele é competitivo, ele precisa ter equilíbrio esportivo, equilíbrio competitivo, é uma da essência do esporte. Então eu tenho que ter regras nas confederações, nas ligas, que garantem esse equilíbrio. Até regras de restrição de teto salarial, de restrições de número de atletas estrangeiros, são elementos que preservam o próprio mercado, então eles são justificados, eles não ferem a regra da concorrência. Mas, em algum momento, se essa limitação ela deixa de ser legítima, ou os meios para se atingir aquele objetivo que eram legítimos não são adequados,
ou se ela é desproporcional, o Estado vem e fala, peraí, aqui passou do limite. Então esse tem sido o cenário, não sei se o Jean tem a percepção um pouco diferente, mas ele vai poder depois complementar, mas me parece que esse é o cenário que nós estamos vivendo. E aí existem N fatores que vão ser tratados de forma específica, conforme a realidade da organização, do momento, do esporte e do foco que se olha. Né? Se eu estou olhando para o consumidor, se eu estou olhando para quem vai comprar o direito de consumir o produto, se eu estou olhando para quem vai vender o produto, se eu estou olhando para quem vai trabalhar no mercado, se eu estou pensando numa liberdade econômica. Então, a gente tem vários vieses que a gente tem que olhar. E por isso que eu acho que o tema é perfeito. É um conflito sem solução, porque ele vai continuar a existir, com maior ou menor intervenção, com casos concretos, com especificidades. Por exemplo, só uma reflexão rápida, se a gente for pensar em regras de não concorrência no mercado das ligas norte-americanas, eu tenho um problema sério, porque aí eu tenho uma estrutura de organização fechada. Você tem a franquia da entidade, uma organização fechada e que dificulta muito a concorrência. Só que você pode olhar para o aspecto do consumidor, que aquilo é ótimo, porque aquela estrutura fechada gera uma competitividade esportiva e uma incerteza de resultado que é excepcional. A própria regra do draft tem toda uma estrutura específica que no mercado comum, aberto, certamente teria problemas de concorrência ou de acordos restritivos ou de abuso de posição dominante, mas que para o esporte se justifica. Quando eu trago isso para o modelo federativo, embora também a federação queira dar um elemento de organização e proteção do próprio produto, eu tenho um problema de normas transnacionais e conflitos com normas estatais. E isso pode gerar outras análises. As federações criam regras, essas regras valem para o mundo todo, mas em determinados locais aquelas regras são restritivas, aquelas regras são abusivas. E aí o Estado tem que ir lá e colocar limitações. Estamos vivendo isso agora, né? Especificamente com a questão dos regulamentos dos agentes, que embora exista uma justificativa federativa para regular essa atividade, como não é um elemento estritamente esportivo, fere em alguns preceitos, normas dos Estados, que acabam tendo o efeito dessa normativa da FIFA, os Estados, Alemanha, depois Espanha, agora Inglaterra, vai lá e diz, espera aí, isso aqui não aplica ainda, vamos ver o que vai ser definido. Então eu tenho choques constantes em relação às normativas esportivas, porque elas vêm de estruturas federativas que querem preservar a sua atividade, querem fomentar o esporte, querem estabelecer limites, estabelecer parâmetros de competição, de equilíbrio, de incerteza esportiva, mas com isso, indiretamente, ela acaba restringindo a concorrência. Se eu pensar no modelo federativo dos esportes hoje, é muito difícil uma atividade concorrente, porque o poder econômico, isso nós já vai falar da Superliga, a tentativa da Superliga, né? Qual foi o desfecho, qual tem sido a análise jurídica, principalmente sobre a reação da FIFA, da UEFA, quando disse, espera aí, vocês vão fazer o campeonato de vocês? Então ok, vocês vão ser punidos aqui, na minha regra, e os seus atletas não jogam as minhas competições. Eu posso fazer isso? Qual é o limite dessa proteção da atividade esportiva dentro da federação, frente à liberdade de outros fazerem a mesma coisa que eu faço? E tem várias nuances aqui. A Liga parece ser uma antítese disso. Eu tenho a federação e eu tenho a Liga. A Liga concorre com a federação, embora muitas vezes se utiliza dos regulamentos da federação. E aqui eu tenho uma harmonia que viabiliza uma concorrência. Eu tenho outros esportes em que a concorrência é ampla e o modelo federativo não tem tanta força. Vamos falar aqui de boxe. Eu lembro quando garoto assistia boxe com meu pai, de vez em quando tinha a unificação do cinturão da Federação Mundial de Boxe, da Associação Mundial de Boxe. Então o atleta do boxe poderia jogar por uma entidade, lutar por uma entidade ou por outra. Então ele tinha alternativa. O MMA, artes marciais mistas hoje, você tem empresas privadas que organizam as competições. Então eu posso ser um atleta contratado de uma determinada empresa que faz as competições com uma característica, ou posso ser contratado por uma outra empresa. Eu tenho no aspecto do MMA uma percepção de uma concorrência maior, até
de oportunidade do atleta para poder atuar naquele mercado. Já em outros esportes, não. E o futebol talvez seja o grande exemplo. Então, o que eu quero finalizar aqui com essa pequena reflexão, primeiro que os elementos da concorrência, eles acabam sim podendo ser aplicados, mas com muita ressalva, visando, primeiro, se aquela restrição tem elementos estritamente esportivos. Certamente esportivo eu não me interfiro, porque o esporte tem a sua autonomia de regulação. Se ele extrapola o que é estritamente esportivo, ou se embora legítimo, ele tem um mecanismo para se atingir aquilo inadequado, ou ele é desproporcional, as regras da concorrência vão lá e se aplicam. E aí isso vai ser aplicado de diferentes formas, a depender do Estado, a depender do esporte, a depender da estrutura de organização e a depender principalmente do olhar que eu coloco sobre aquilo. É o olhar do consumidor, é o olhar do clube que quer ter liberdade de escolher competições distintas, é o olhar da entidade de prática esportiva que quer fomentar a melhor performance e o melhor produto para o seu esporte, é o olhar da liberdade econômica, enfim, eu tenho muitos olhares. A própria ideia da Superliga que você vai falar, eu posso ter o olhar da confederação, posso ter o olhar do clube e posso ter o olhar do consumidor que talvez quisesse ter direito a uma competição, uma característica específica e que não está tendo. Então, acho que a gente tem tantas variáveis, mas com parâmetros tão peculiares, que eu acho que esse problema ele não é novo, ele existe há muitos anos, ele ganhou contornos especiais e ele vai continuar a existir por muito tempo, com maior ou menor intensidade, com soluções devem se pautar mais ou menos nesses parâmetros que a gente está colocando aqui. Pelo menos é isso que tem sido adotado atualmente pelos tribunais europeus. Aqui no Brasil temos pouquíssimos casos, eu me foquei mais na questão da Europa, embora acho que a gente já tenha fatos aqui que justifiquem discussão sobre ofensa ou não à concorrência aqui, mas muito com reflexo de normativas transnacionais. É isso, pequenas reflexões para a gente poder depois debater. De novo eu agradeço, é uma honra, e passo a palavra a Patrícia. Muito obrigado. Obrigada, professora Ambiel. Nós aqui agradecemos as suas considerações, até porque realmente o tema é complexo, né? Quando a gente fala de olhar para qual ângulo, né? Cada um está no seu grupo, né? Essa discussão vai se manter ainda por muito tempo. A questão é como solucionar isso, né? E até onde pode intervir. Acho que, é claro, o senhor citou a questão da UFC, da liberdade do atleta, o próprio caso Bosman, que é um caso, é uma referência, né, para quem estuda direito esportivo, especialmente por conta dessa questão da liberdade, que acabou interferindo na liberdade de trabalho dele, né, no direito dele de querer trabalhar em um outro país e não poder porque está preso dentro de um contrato que não fazia sentido nenhum, que afrontava todos os princípios de direitos humanos e ainda assim, como você colocou, a federação fecha dentro daquilo e a gente precisa mesmo debater isso, né? Especialmente pelo ângulo a meu ver, né? Pelo ângulo do atleta que está ali numa cadeia menor, né? Bom, eu vou passar agora também, estou ansiosa para ouvir o professor Jean, qual passo a palavra para trazer então as suas considerações. Bom dia a todos, obrigado Patrícia, obrigado a presidente Flávia pelo convite, é um prazer participar do evento, parabéns ao Vinícius também pela organização, por todo o time da SBTD, é um prazer fazer parte dessa banca com o professor Rui, com a Patrícia, com o meu colega e amigo professor Ambiel, e depois dessas duas exposições brilhantes, eu vejo que o tema pode ser abordado por diversos ângulos. Já tinha essa impressão antes do início da mesa. E com essas exposições que conseguiram problematizar de forma simples um tema tão complexo, me ocorreram novas ideias também, novos ângulos de ataque. Vou separar algumas questões. Vou chegar lá na Superliga Europeia,
mas queria deixar alguns apontamentos também a respeito da situação no Brasil. 2 temas me parece chamarem bastante atenção no cenário atual. Primeiro, direito concorrencial e multipropriedade. Para aqueles que não estão muito afeitos ao termo, a multipropriedade é um fenômeno recente, relativamente recente, identificado no futebol, a detenção de diversos clubes por conglomerados, sobretudo conglomerados internacionais. O professor Rui já disse que a regra dos 10% da lei da SAF minimiza essa questão da multipropriedade e mitiga alguns problemas que poderiam surgir relacionados ao direito concorrencial. Mas é algo para ser acompanhado, né? O desenrolar das competições com equipes que disputam essas competições e têm de alguma forma uma vinculação, uma identidade de sócio, digamos assim, de alguma forma, e participam de mesmas competições. O outro tema no Brasil que chama a atenção, relacionado às novas ligas e direitos da concorrência. O professor Rui disse que, em princípio, vê as ligas como um poder de contraponto e entende que não haveria abuso de poder dominante, pelo menos em princípio. Pelo que eu entendi, principalmente, professor Rui, se refere à questão de negociação de direitos de transmissão. Mas eu chamo a atenção para um outro fenômeno também, das ligas semi-fechadas que poderiam excluir, do ponto de vista prático, agremiações menos pujantes economicamente. A criação de ligas quase fechadas, isso poderia, de certa forma, afrontar normas do direito da concorrência. Essa é uma questão, e isso vai ser importante para a discussão do tema da Superliga Europeia, agora passando para a Europa. Vocês devem ter acompanhado, em 2021 foi um dos temas mais mediatizados, abril de 21, a iniciativa de alguns grandes clubes europeus de, para dizer de forma simples, se dissociar, ou quase, do movimento esportivo federativo. A ideia é de criar uma Superliga quase fechada, formada por clubes que abocanham uma boa fatia do mercado europeu, tanto em termos de torcedores, de interesse de mídia, quanto também em termos econômicos, orçamentários. Acontece uma quase que revolução naquela semana. Existe uma reação intensa de diversos setores, tanto de torcedores quanto de poderes públicos, mas também de entidades esportivas, claro, aqueles clubes que seriam alijados dessa Superliga Europeia, e também de muitos atletas. O que acontece a partir daí? A FIFA, que era reticente num primeiro momento, que parecia desempenhar uma função um pouco dúbia, a FIFA parecia que esperava ver o que aconteceria. E quem viu diversos documentários que foram lançados nos últimos anos a respeito entendem o porquê dessa posição dúbia da FIFA, considerando que a Liga dos Campeões da Europa já havia se tornado a principal competição esportiva do mundo em termos econômicos, superior inclusive à Copa do Mundo, porque é disputada todos os anos. E aí é uma outra questão, né, Abel? Nós já tivemos essa discussão. Eu vejo de certa forma, não vou dizer uma falência do modelo de competições entre nações, mas eu vejo um declínio, uma decadência baseada na ausência progressiva de vinculação entre os atletas e as nações que eles representam. Mas isso é tema para uma outra conversa, mas tudo isso está no mesmo bolo.
um declínio das competições entre nações, a supremacia da Liga dos Campeões da Europa, fortalecimento da UEFA. De repente, os muito ricos, os clubes mais ricos, resolvem pular do barco e a FIFA observa no primeiro momento: para onde eu vou? Só que as reações são tão violentas da opinião pública que a FIFA não hesita em se posicionar ao lado da UEFA. E a partir daí, FIFA e UEFA divulgam um comunicado conjunto informando os clubes fundadores da European Super League Company de que teriam que arcar com consequências caso resolvessem de fato embarcar nessa viagem. E as consequências seriam, entre outras, a exclusão das competições organizadas pelo movimento esportivo, e haveria também consequências indiretas para os atletas vinculados a esses clubes, que não poderiam mais disputar as competições entre nações, que ainda têm um peso relevante, um peso social e econômico relevante no nosso mundo ocidental, principalmente. Então, aí a partir desse momento formam-se dois frontes de batalha. E aos poucos, muitos dos rebeldes desistem e abandonam essa ideia. Alguns continuam, e esses que continuam, os rebeldes que não se rendem, resolvem ajuizar uma demanda perante a justiça espanhola, contestando o posicionamento conjunto de FIFA e UEFA à luz do direito concorrencial europeu. O juiz de Madrid envia então uma questão prejudicial, o mecanismo do reenvio prejudicial, envia uma questão prejudicial ao Tribunal de Justiça da União Europeia. A questão é: já existe decisão? Não. Mas em janeiro desse ano foi publicado o parecer do advogado-geral do TJ da União Europeia, um parecer que confortava os interesses do movimento esportivo, em particular da FIFA e da UEFA, porque reforçava ideias que já foram colocadas em outros acordos, inclusive citados pelo professor Ambiel, ideias que vão no sentido de reforçar, de reconhecer a especificidade do esporte, uma especificidade que, em algumas situações, poderia ser usada como justificativa para a mitigação de alguns direitos e princípios previstos pelo direito europeu. Especificamente, nesse caso, até peguei um trecho do parecer do advogado-geral, muito interessante, porque ele se refere à proteção do modelo esportivo europeu. Ele diz que um caráter fechado da Superliga Europeia poderia ter consequências em termos de igualdade de chances, solidariedade e de participação fundada em resultados esportivos, a meritocracia esportiva, que é protegida pelo direito europeu. E esses princípios, segundo o advogado-geral do Tribunal de Justiça da União Europeia, estão no cerne desse modelo esportivo europeu. E o professor Ambiel colocou bem: a análise do Tribunal de Justiça da União Europeia vai levar em consideração, como qualquer análise no momento de analisar a mitigação, a não aplicação de alguns princípios da União Europeia, é uma dupla análise. A proporcionalidade da medida: essa medida é proporcional à finalidade perseguida? E o segundo seria a análise de fungibilidade, por assim dizer, da medida. Existiria uma outra medida menos intervencionista para garantir a finalidade perseguida? Muito provavelmente a decisão que deve ser proferida ainda nesse mês de dezembro deve seguir
a mesma linha do parecer do advogado-geral do Tribunal de Justiça e, mais uma vez, satisfazer os anseios da FIFA e da UEFA, mas não só. E aí, deixando questões para pensarmos, né? Quem ganharia com a Superliga? Vinícius está aqui do meu lado, nós temos embates históricos sobre isso, muito antes da Superliga. Ele tentava me convencer que a NBA era um exemplo muito positivo, um exemplo de concentração, mais autêntico possível, mas ele sempre mostra para mim esses números, que o crescimento da NBA impulsionou o basquete no mundo, inclusive no sentido de desenvolvimento técnico. Mas eu sempre digo para ele, continuo a dizer, basquete é basquete, futebol é futebol. Enquanto no basquete a NBA ajudou, tenho fortíssima impressão que a Superliga seria só mais uma ferramenta de concentração de riquezas, de prejuízo a princípios caros ao futebol e ao esporte, como o princípio de incerteza quanto ao resultado, de equilíbrio competitivo, e tenho a forte impressão de que, caso a Superliga fosse adiante, traria problemas graves, mais graves do que nós já temos hoje, de desigualdade, de construção ou de aumento da desigualdade nas competições entre clubes, uma desigualdade que se verifica de forma cada vez mais impactante dentro dos cenários nacionais, mas também entre os diversos contextos nacionais. A ver o que vai acontecer. Essa Superliga não vai adiante, mas formatos de Liga dos Campeões mais fechados deverão ser, ou um formato mais fechado deve ser implementado, porque as forças do mercado e desses grandes clubes são muito fortes. Cenas agora para os próximos capítulos. Aguardemos essa decisão, e no ano que vem, no próximo congresso da SBDD, nós vamos falar sobre as consequências do acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia. Obrigado pela atenção e muito obrigado de novo pelo convite, e estou à disposição para algumas perguntas, inclusive da mesa. Primeiro, Vinícius já falou até antes, nos bastidores, que teria perguntas. Bom, obrigada, professor Jean, e Jean, meu amigo. Realmente aquilo, voltemos àquilo que falamos, né? A questão sem soluções, né? A gente não tem soluções para isso. E o que chama atenção, como você tinha colocado, é a questão de rebeldes, né? Porque, a bem da verdade, a gente vê a potência que é o futebol europeu e como você bem colocou, a gente vê também, infelizmente, um declínio da competição entre as nações, que é algo tão enriquecedor que, inclusive, como o professor Rui tinha colocado, nosso país particularmente se destaca em relação a isso, e a gente vê esse declínio em razão das pessoas perderem as características, os atletas perderem as características e cada vez mais focado no capital, né? A bem da verdade é isso, né? O futebol tem um capital assim, incalculável, né? Tem um PIB absurdo, e isso daí com certeza é influência, que é o que a gente vai cada vez mais ver. O que realmente talvez importa aí não é só um mero jogo de bola ali, o futebol em si, mas a gente vê os negócios que estão em torno disso, né, entre clubes e atletas. Bom, como já foi feita as considerações pelos professores, a gente pode iniciar aí um debate em relação ao que foi colocado aqui. E eu vou fazer uma primeira pergunta inicial aqui para os professores, depois passamos a palavra para o Vinícius, que ele falou que tem uma pergunta, é interessante falar no microfone para que o pessoal possa ouvir. Na verdade, dentro de tudo que vocês colocaram aqui para nós, sobre a questão da concorrência, sobre o ângulo do atleta, do consumidor, do clube, da própria federação, qual é a
perspectiva de vocês em relação assim, ao próprio movimento esportivo, a própria FIFA, falando do futebol, que organizou tudo isso, toda essa estrutura, sobre essa questão das ligas e sobre essa questão, e dentro do Brasil em relação à CBF, sobre a questão também da própria SAF. Vocês acham que, como o Jean colocou, será que a FIFA poderia, assim, de uma forma bem didática, permitir isso? Você acha que no aspecto geral, se esses clubes que têm o dinheiro, que é o que manda no futebol, e esses dirigentes, vocês acham que eles podem trazer, então, ainda que nós temos uma legislação, mas a gente sabe o poder que tem a FIFA e a gente sabe também o poder que tem, né, abaixo da FIFA, aqui no Brasil, a CBF, como que você acha que vocês acham que eles poderiam escambar, vamos dizer assim, para um lado do clube e fazer, impor isso, né? Como, por exemplo, a não participação? Ou será que poderia haver um belo acordão, porque a gente está falando de uma questão política, né, futebolística, para que pudesse, então, existir simultaneamente, como já aconteceu no passado, né, que tinha a Liga dos 13. Queria ouvir um pouco sobre isso de cada um. Então, essa questão e primeiro cumprimentar os queridos colegas, o Belgel, dureza de posições, e existem questões muito profundas do ponto de vista jurídico, porque é a questão essencialmente da autonomia do esporte. Né? Nós estamos falando de uma atividade privada, organizada privadamente, em que medida o Estado pode se meter. E mais, quando a gente fala de FIFA, em que medida o Estado pode influenciar o futebol mundial. São situações muito complexas. Eu tive num evento nos Estados Unidos, eu me lembro que foi Yale e Harvard, e era um evento super teórico sobre pluralismo jurídico, sobre ordens jurídicas. E foi muito engraçado, eu fui lá e tal, e era o professor Erickson, ele apresentou, começou o debate, ele projetou no PowerPoint uma imagem de Soares mordendo aquele jogador italiano na Copa do Mundo do Brasil. E foi engraçadíssimo, porque ele mostrou, o cara vai falar um negócio, olha isso, aí mostra a foto seguinte, eu não me lembrava, o italiano sofrendo e o Soares com a mão na boca doendo. Ele deu conta todo forte que estava doendo os dentes dele. Por que ele falou isso? Ele falou, olha, pode ter alguma repercussão na esfera jurídica do Brasil. Até depois eu descobri que houve um Juizado Especial Criminal de Guarulhos, houve uma instauração de procedimento. Mas tem uma importância, uma grande importância daquele ato, que é um ato de agressão física, crime. É uma contravenção penal, pelo menos, o crime geral foi penalista. Qual foi a consequência disso? Era no âmbito esportivo. Quer dizer, a autonomia do sistema faz com que as consequências relevantes se produzam nesse certo, uma ordem jurídica autônoma. E que o Estado muito pouco pode, ou o que pode não tem uma relevância. Né? E aí ele falava depois do caso do Inflagate lá do Tom Brady. Né? O Tom Brady entrou na Justiça dos Estados Unidos contra a decisão também da Federação, que tinha sido suspendido por causa daquela questão de que a bola era calibrada para ele poder segurar, para que eles pudessem segurar, o Patriots pudesse segurar mais fácil a bola e também foi punido por isso e entrou, foi discutir, justamente não tem nada a ver com isso, o sistema é autônomo. Então acho que subjacente a toda essa discussão está isso. O direito é muito pretensioso, ele acha que ele pode tudo, que ele pode resolver tudo, o Estado, o juiz, o Estado, o legislador. Determinadas coisas, a autonomia do esporte tem que ser respeitada e não adianta se o juiz disser, eu não vou aceitar, bom, como é que fica? Então, acho que essa é a minha opinião. É muito interessante falar de FIFA nesse aspecto, porque de fato a FIFA é uma entidade autônoma que tem um poder normativo, né, transnacional. Ela é fruto de discussão se ela é agente de uma não concorrência, porque ela monopoliza praticamente o esporte. Embora eu possa jogar futebol, né, do futebol, mas o futebol organizado pela FIFA não tem concorrência, por vários aspectos. Até porque ela é que estabelece as regras, né, e os calendários, enfim. Só que ao mesmo tempo que ela é objeto de análise, se ela fere a concorrência, ela regula internamente para garantir a concorrência, ou a virtualmente regras de concorrência. Vários regulamentos da FIFA, então, visam isso, equilíbrio, manutenção da equipe, janelas de transferência, regras de terceiro influenciando o resultado, manipulação,
punição. Então, ao mesmo tempo que ela é um agente de uma eventual não concorrência junto a terceiros que quisessem praticar a mesma atividade, ela é um elemento super importante de autorregulação para garantir a concorrência, que é fundamental do esporte. E o terceiro aspecto, ao fazer essa autorregulação, ou a regulação do seu ambiente federativo, e muitas vezes ela choca com o ordenamento estatal. E o exemplo é agora do regulamento de agentes que tem sofrido suspensões de eficácia em estados judiciais, tribunais judiciais dos estados, não produzindo efeito aqui, porque fere a regra do Estado. Então, só o elemento FIFA, aí, que é de fato uma norma autônoma, transnacional, tem 3 aspectos de análise. O que ela é um fator de não concorrência, o que ela evita regulando sobre isso e o que ela atrita com o ordenamento estatal e tem que ter limites. Então veja a riqueza desse debate. Não, e é só uma observação interessante, porque de acordo com o sistema FIFA, muitas vezes como o professor falou, vai confrontar com as normas estatais, e a FIFA, em várias situações, ignora totalmente as normas do Estado, né? Até por conta dessa autonomia do esporte. Só um instante. Vocês entraram num tema também que me é muito caro, nos conflitos de normas no esporte, e pensando em FIFA, né, em cima do que vocês falaram, o que nós vemos como tendência? O caso chega ao Tribunal de Futebol, ou a qualquer órgão judicante da FIFA, é muito improvável que o caso seja decidido com base em um direito alheio à lex FIFA. É muito raro, mas é cada vez mais frequente que, em grau de recurso perante o Tribunal Arbitral do Esporte, a formação chamada a apreciar o caso leve em consideração o que eu chamo de direito de origem pública. E aí pode ser tanto direito estatal quanto direito europeu e até mesmo, mais recentemente, o direito proveniente do Sistema Europeu de Proteção de Direitos Humanos, notadamente da Convenção Europeia de Direitos Humanos. Então é muito interessante essa dinâmica. É aquela história, quando um clube nos consulta, nós devemos recorrer dessa decisão, devemos abrir esse flanco de batalha perante a FIFA? Pode abrir, você vai perder na FIFA. E você tem uma chance remota de ganhar alguma coisa no Tribunal Arbitral do Esporte. Quanto sai? Aí você vai lá fazer a calculadora e você vai dizer, olha, para chegar lá você vai gastar tanto. Mas a FIFA continua a proteger o seu terreno. E quando nós vemos na prática, como de dentro, e olha que Ambiel, nós advogamos para clubes, normalmente nós muitas vezes queremos aplicar um direito nacional e não conseguimos, mas dá para entender a lógica da FIFA. A lógica da FIFA é funcionar como sentinela, como organização central de uma ordem jurídico-desportiva, da ordem jurídico-desportiva do futebol. Então, a FIFA tem um compromisso de ser a guardiã do seu próprio direito. Seria muito difícil, quase improvável, exigir que a FIFA tivesse essa apreensão, essa possibilidade de aplicar adequadamente os diversos normas pertencentes aos diversos ordenamentos jurídicos interessados em cada caso concreto. Então, para garantir uma eficiência mínima dos seus julgamentos, das suas decisões, a FIFA tenta aplicar da forma mais coerente possível as suas normas. É aquela história do lexporismo, né? Trazendo o direito internacional privado. Meu território, minhas leis. Então, mas isso é interessante. Existe um sistema de vasos comunicantes no esporte, porque o sistema esportivo se comunica com o ordenamento suíço por conta do Tribunal Arbitral do Esporte. Então existe um caminho de revisão. Essa é a beleza da nossa área, né? Deixa eu ver, tem.
pensar em formas de solução de conflito, poderia, e aqui obviamente eu estou indo além do que eu deveria, mas enfim, a entidade escolhe um tribunal. E eu tenho outros tribunais que gostariam de tratar de esportes. Se escolheu esse. Isso é uma regra de concentração, de restrição. Por que eu não posso escolher o tribunal? Nós temos um exemplo aqui no Brasil, há uma entidade arbitral escolhida pela entidade esportiva de futebol. E há outras tantas câmaras arbitrais excelentes que não têm acesso a esse mercado. Isso é uma regra de gestão de concorrência. Poderia ter um preço melhor, poderia ter uma qualidade melhor, um prazo melhor, reclamando tanto do prazo de entrega, só que eu tenho uma restrição federativa. E aí a federação, ela avaliza o aspecto de um tribunal só, talvez por uma coerência, mas ela indiretamente está aqui. Se eu olhar pela ótica das regras, aquelas premissas, né, de condições restritivas, acordos restritivos, posição dominante, eu escolhi um e só aqui atua. Até isso é elemento de conflito entre federação e regra de concorrência. Nossa, isso é maravilhoso, porque é bem da verdade. Existe só um tribunal, mas imagina a quantidade de, além da qualificação de outros tribunais arbitrais, questão do custo, né, de você poder enviar uma demanda, né, e poder ter a possibilidade de ir para o tribunal. Então, exatamente essa possibilidade de você poder, enfim, falar. Quer falar um pouco sobre isso? Você poderia vir aqui, eu me faço, eu refaço. Seria só para complementar a própria questão da FIFA essa semana pressionando a CBF para a abertura do processo para afastar o presidente, né? Como a própria forma que a FIFA se posicionou de não vou reconhecer qualquer mudança nesse sentido, por mais que a lei brasileira possa realizar uma forma de também pressionar, de fazer um mínimo de soft power, né? nesse ordenamento, né? Não é se sobrepor, mas é de deixar talvez claro as consequências. Voltando a uma provocação do Jean sobre a questão eu falava que a Liga, enquanto negociação de direitos de transmissão, contexto de contraposição, não tem problema. Mas ele comentou que a Liga também tem um aspecto de poder de exclusão, tem uma possibilidade de conduta excludente. Aí é interessante, a conduta excludente, ela é relevante do ponto de vista concorrencial quando você tem o que chama de uma infraestrutura essencial, essential facilities. E aí há um entendimento que você tem que garantir ao acesso de qualquer pessoa. Se a participação numa determinada estrutura é fundamental para a minha atividade, eu não posso excluir dela. E aí tem que se garantir o que a gente chama de termos friend, que é condições justas, equilibradas, proporcionais. Nesse caso, coisas objetivas, eu não posso falar, eu não quero você lá. Mas se houver critérios objetivos para a admissão, aí você não pode reclamar nada. Então, só então acho que essa seria a pegada de direito concorrencial para enfrentar o caráter excludente de uma liga quase fechada. Nesse caso não é nem soft power, não. Nesse caso é uma imposição e acabou. Simplesmente faz parte, e isso faz parte do sistema. Isso faz parte. É um sistema fundado sobre uma base contratual, todo o sistema esportivo. Apesar de ser um movimento federativo, também é fundado sobre, tem uma base contratual. E optativo. Eu posso sair. Exatamente. Eu posso sair do sistema. É muito simples. Jogar básico, por exemplo. Claro. É muito simples só criticar e denunciar. Mas é um sistema e ele funciona bastante bem. Bastante bem. Mas ele não permite a concorrência. Ele não permite a concorrência. Ele não gosta da concorrência. Mas se alguém quiser se arriscar, não tem problema nenhum. Tanto que o parecer do advogado-geral do TJ da União Europeia vai nesse sentido. Ele diz, olha, a FIFA e a UEFA simplesmente disseram que os clubes que forem não vão poder disputar as suas competições, mas a FIFA e a UEFA não disse que eles não podem ir. Simplesmente a FIFA e a UEFA têm um poder de fato que compele os clubes a ficarem e os atletas a se revoltarem contra a saída. Porque alguns vão falar, se você sair, para mim vai ser ruim, porque eu não vou poder disputar a Copa do
fato, e é o poder que se impõe mesmo dentro desse ambiente associativo. Bom, gente, eu vou tentar ser o mais breve possível na minha pergunta. Eu achei muito interessante o que o professor Eliel falou sobre a especificidade. Nós temos diversas modalidades e cada uma tem uma especificidade. Acho que pensar em direito concorrencial no futebol talvez seja pouco razoável dado a distribuição de forças. Hoje a gente tem FIFA, UEFA, os clubes muito fortes, então existe um equilíbrio, um ponto e contraponto. Isso na NBA, na NFL, ainda na década de 50 e 60 não existia. Os clubes organizavam a competição, criavam as regras, exploravam economicamente, os atletas eles eram obrigados a aceitar tudo aquilo. Então, nos Estados Unidos nós tivemos decisões dizendo que isso violava o direito concorrencial, e isso não impediu que o modelo continuasse, apenas deu mais poder de negociação para os atletas. Eles passaram a dizer assim: olha, se vocês não nos derem voz, não nos derem a palavra, nós vamos acionar o judiciário e vamos derrubar o modelo. Então, houve ali uma questão de reequilíbrio de força. Talvez isso não tivesse sido observado na estrutura federativa até muito pouco tempo atrás, porque as outras modalidades estão entrando numa realidade comercial do entretenimento agora, nos últimos 10 anos. Nós observamos na natação, no atletismo, algumas ações de atletas individuais questionando o monopólio das federações, porque já há no Tribunal Europeu um reconhecimento do monopólio regulatório das federações. Elas têm um monopólio de regular a atividade. O que se está questionando agora é se essa regulação impedir a exploração econômica por outros, porque o que a gente observa é que o agente regulador é o explorador econômico. É como se a Anatel criasse uma empresa de telecomunicação e criasse regulamentos para impedir esse acesso. E isso vem prejudicando os atletas. Eu vou usar o exemplo do surf, por exemplo. Duas questões que me foram trazidas ainda essa semana. A primeira é do atleta Mike Rodrigues, que disputava a WSL, foi eliminado, ficou 6 meses sem poder atuar, porque o regulamento dizia que se ele disputasse qualquer outra competição, inclusive o Campeonato Brasileiro da Federação, ele ficaria proibido de exercer a profissão. E ele ficou 6 meses sem trabalhar e sem receber, porque havia a estrutura, só existe a grande liga do surf, é a WSL. Então, esse monopólio impedia que ele exercesse de qualquer outra forma a sua profissão. Então, acho que talvez, eu queria saber de vocês se vocês acham que a análise deve ser feita com base na massa do agente e sua capacidade de provocar distorções no espaço-tempo, por assim dizer. Então, assim, dentro da própria modalidade, o quão pesado é aquele agente que explora a atividade econômica, e se é uma análise que deve ser feita considerando cada uma das modalidades, algo que não pode ser extrapolado, generalizado. De novo, essa questão, se confronta-se aí a questão da autonomia, né, que o caráter privado dessas regras, o fato de não estar no impedimento absoluto do trabalho, mas sim um impedimento absoluto de participação naquelas atividades, daquela entidade, ou seja, ter a de continuar a disputar outros lugares. Então eu não sei, eu acho que eu tenho muita. E outra coisa que é fundamental, como a autoridade brasileira vai se impor a uma organização internacional. É o tipo da coisa, tirando uma eventualidade de uma indenização reconhecida no Brasil e concedida ao Brasil, quer dizer, mudar a regra não vai mudar. Não, isso pensando em mercado europeu, tribunal europeu. Então, mas aí um pouco aquela linha, e aí, de certa forma, a discussão que o Jean traz, ela enquadra bem a discussão, e embora cada modalidade tenha suas características, a racionalidade é a mesma, a racionalidade da autonomia dessa ordem jurídica para se autointegrar. E sempre em alguns limites muito pouco claros. Por exemplo, o racismo. O racismo isso é algo que o Estado vai atuar, mas também não quer dizer que, por exemplo, estamos comentando, tiraram-se a punição de perda de pontos, o Tribunal Esportivo tira a punição de perda de pontos por prática de ato de racismo. Isso não quer dizer que o Tribunal Estatal pudesse
explicar essa exceção. O sistema, ele é um sistema que tem um caráter autônomo e é muito bom que os limites são muito difíceis de até onde o Estado pode ir. Pode começar. Sim, eu entendo essa preocupação, mas tenho uma visão realmente contratualista, entendo que existe essa liberdade associativa, esse princípio realmente de organização, de autorregulação, de autonomia, princípio ou não é nem a discussão se é princípio ou não, a autonomia esportiva está prevista na Constituição. Ela vai ser protegida até um determinado ponto, isso é fato. E você vai, no caso concreto, analisar se existe, de fato, um problema de abuso de posição dominante ou não. Não sou longe disso de ter conhecimentos sólidos em direito concorrencial, mas tendo a imaginar que, nesses casos, essas sanções aplicadas pelas entidades esportivas devem ser validadas e contestadas perante o judiciário, porque não me parece fazer muito sentido o argumento de que há privação de exercício de uma profissão pelo fato de você ser punido por ter infringido regras esportivas. E a gente vai ter essa discussão também em outros setores, inclusive no setor do antidopagem, né, do qual nós fazemos parte também, são questões com as quais nós nos confrontamos também. O atleta, ele fica de fato privado de exercer, o atleta profissional privado de exercer a sua profissão quando infringe a regulamentação antidopagem. Qual seria a diferença? A finalidade dessas regras é a mesma: proteção da integridade das competições, fazer com que essas competições façam sentido e tenham razão de ser. Eu acho que o caminho que o Tribunal Europeu tem acolhido nesse caso ajuda muito, né? Porque a restrição imposta ela é legítima ao fim que se busca. Por que ele foi punido? Porque ele ela foi, o mecanismo é pensado para atingir, porque se ele ficar sem competir não vai descumprir a regra, mas talvez a sanção é desproporcional. Então são parâmetros interessantes. Agora, se você tivesse uma situação em que ele foi desclassificado, como tem no surf, você não passou na fase, então você fica 6 meses sem competir. Aí você não pode competir porque você não classificou, aí me parecerá que é uma conduta desproporcional, porque eu impeço ele de sequer competir. Então, são parâmetros interessantes. Não dá para eu ignorar que precisa ter regra e que ela tem que funcionar como sistema autônomo. Mas eu não posso ignorar que ela não pode ser ilimitada, porque senão eu posso ter abusos. Então, um dos parâmetros interessantes é legítimo o que está buscando? Por que eu estou proibindo ele de atuar? Porque ele infringiu a regra? Então eu tenho que manter o sistema funcionando. Parece legítimo. Não, eu impedir porque eu não quero que ele faça competição em outro, ele só vai competir aqui. Isso daqui me parece legítimo. É um parâmetro. Segundo, o que eu fiz para atingir aquele objetivo é efetivo? Ele chega lá ou é uma coisa que vai para outro lugar? Então ele pode ser mantido. E por fim, foi muito excessivo ou é proporcional àquilo que eu quero atingir? São parâmetros interessantes. E eu tenho outros valores. O valor do direito ao trabalho, que aí eu tenho um aspecto, e o elemento da concorrência. Por que eu não posso competir em outra liga? Por exemplo, depois eu retorno para essa. Isso é proporcional? Não. Veja, nós vamos lidar com isso o tempo todo. Mas o que está na essência? Na essência é uma entidade federativa que tem poder de regular. Ela tem poder normativo no âmbito federativo. E é esse embate que nós iremos o tempo todo, em todos os setores, e isso não vai acabar. Por isso que o tema é perfeito. Esse embate não vai acabar, ele vai mudar, vai ser maior ou menor, mas é natural esse conflito entre a regulação federativa
e eventual abuso que fere a regra de concorrência, ou de liberdade de trabalho, liberdade de expressão, ou dignidade humana, outros princípios que nós temos que confrontar e harmonizar. Só complementando, essa questão em dia de concorrência, quando a gente vai ter uma competição, a primeira coisa que tem que ser claro para os alunos que estão ouvindo não há, no dia da concorrência, pouca coisa é absoluta, não pode, não é, poucas são as proibições, a gente fala per se. A gente geralmente faz um juízo de custo-benefício e um juízo de eficiência. É eficiente ou não é eficiente? Para o sistema, é um pouco na linha do que eles estão falando, de proporcionalidade da pegada da europeia, a gente pega um visão mais economista. É eficiente ou não é eficiente? O non-compete, as cláusulas contratuais de non-compete, geralmente, elas são validadas quando há uma explicação de eficiência. E a explicação clássica é que o cara pode fazer ou divulgar informações policiais, como é o caso aqui, ou fazer o risco de free riding, pegar carona. Então, por exemplo, você pega o cara que há toda uma projeção, todo investimento de marketing num determinado campeonato, o cara vai lá, se projeta com aquilo e depois vai disputar o campeonato de outra associação. Então ele acaba se projetando no investimento de marketing feito aqui e depois acaba alavancando a outra. Então, nesse sentido, não é eficiente, porque o investimento de marketing que eu fiz aqui acaba se esvaindo em favor de outro concorrente. Isso não é. Então, assim, a tendência quase sempre no Brasil, e até eu até sou um pouco crítico disso, tanto a justiça, até a justiça do trabalho, tem que validar a acordo de cláusulas de competição com qualquer pretexto de eficiência. Às vezes, sem uma comprovação efetiva dela. E o cara está de uma forma. Só um tipo. Preciso aproveitar aqui esse painel para fazer uma pergunta, puxando o gancho aí do meu professor Amiel. Quando a gente fala assim, nessa questão de ok, feriu alguma coisa, mas a gente segue, até onde isso é aceitável quando fere, por exemplo, a nossa Constituição? Eu estava conversando ali com o Vini, né, e eu tenho até o meu livro sobre o banimento, quando é uma pena de morte esportiva. Quando nós estamos num lugar que não tem uma pena perpétua, a gente, por ser signatário, cumpre. Como vocês entendem isso? Obrigado pela pergunta. Esse é o grande dilema que a gente vive nessa plurinormativismo transnacional e estatal. Haverá conflitos e se eu tenho uma norma estatal aprovada no Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente da República, que pode ser objeto de controle de constitucionalidade, de legalidade, por que eu não posso ter uma norma transnacional privada? Agora, isso fere o sistema? Não, isso faz com que o sistema se ajuste. Eu preciso levar o sistema a uma adequação. E a FIFA não é alheia a isso. Se você observar o regulamento da FIFA, ela diz que esse regulamento se aplica às relações entre federações de diferentes países. O âmbito é transnacional, é internacional. No país, você, federação associada, faça a norma interna adequada ao que eu estou dizendo e adequada à legislação interna. É que existe uma certa dificuldade em algumas federações que simplesmente pegam o texto, traduzem, às vezes mal traduzido e replicam. Mas o ideal é que eu faça o ajuste da norma para evitar controle de legalidade, controle de constitucionalidade e até os controles de convencionalidade, convenções internacionais que eu ratifiquei, porque eu não posso ignorar o sistema. Então eu não vejo como nenhum problema, acho que é legítimo e natural que aconteça. É óbvio que algumas coisas eu só consigo alterar, por exemplo, no Tribunal Arbitral do Esporte, eu só vou ter aplicação pela lei do local interestado. Mas se a norma esportiva tem efeito aqui, eu tenho que olhar regras de controle de legalidade constitucional de aqui. E outra, tem uma questão importante, os sistemas são distintos. Há o sistema federativo e há o sistema estatal. Às vezes a norma produz efeito do sistema federativo, mas não produz efeito do sistema estatal. O exemplo clássico, o clube é condenado ao transfer ban, ele não pode contratar jogadores. Ele não pode contratar, inscrever e jogar, mas ele pode contratar, pagar salário e dar treino. A norma estatal não proíbe de contratar, fazer exame médico, pagar salário e treinar. A norma federativa proíbe de contratar e propor jogar. Elas convivem até o momento que o clube pague a dívida e se habilite nos dois sistemas. E aí eu vou ser mais polêmico ainda. E há uma discussão aqui. Né? A norma de sanção esportiva de punição de não poder jogar, ela contraria toda a jurisprudência do STF em relação à sanção política de devedores.
Eu mesmo dei uma palestra aqui na faculdade em 2016 discutindo o artigo da lei do Profut, que estabelecia que até 2018 quem não tivesse CRD seria automaticamente rebaixado. O STF, julgando o caso, entendeu que era uma maneira inconstitucional, não por conta da autonomia, não foi por conta da autonomia, foi por conta da violação da jurisprudência do STF e da sanção política. O devedor não pode ser proibido de exercer atividade, ele pode ser executado, mas no esporte a gente admite isso. E esse é o tema a ser discutido. Aqui existe uma especificidade esportiva que justifica uma regra esportiva que é alheia ao sistema da nossa jurisprudência estatal. Para o esporte eu posso punir um devedor com a não atividade esportiva, mas para as outras atividades eu não posso, ou essa norma fere a norma, essa sanção do sistema transnacional aqui aplicado fere o nosso ordenamento e ele não pode ter efeito aqui. Esse tema ainda não foi discutido e eu não sei o que vai dar quando ele for. Para nós que atuamos no mercado é ótimo esse sistema, para quem cobra clube é ótimo, mas do ponto de vista acadêmico jurisdicional é um tema a ser discutido. Por que em todo o setor da economia a sanção política é proibida, no esporte ela é permitida? Talvez, professor, porque seja uma especificidade do sistema esportivo que faça sentido, que tenha legitimidade, cujo objetivo faça sentido e que é proporcional. Então ela vai ser válida. Mas se ela for ilegítima ou desproporcional ou abusiva, talvez a justiça diga: desculpa, essa sua aplicação de sanção é ineficaz no Brasil, porque no Brasil a jurisprudência diz que não cabe sanção política. Então perceba, é sim passível de apuração, é sim passível de controle e é sim passível de tornar ineficaz. Veja o exemplo da Alemanha, da Inglaterra e da Espanha. A FIFA, por problema de agentes, os 3 países disseram: aqui não. E outra, se o agente é alemão e está fazendo negócio no Brasil, a ele não se aplica o regulamento da FIFA, porque o ordenamento alemão está dizendo isso fere a regra de concorrência, controle e concentração de mercado da Alemanha, que no fundo é a europeia, né? Agora o aspecto vai ser dentro da comunidade europeia. Então, para mim isso é absolutamente cabível, mas isso choca um pouco a ideia da autonomia, do sistema fechado, do sistema autorregulado do esporte, mas ele não é soberano. Não é soberano. Ele precisa respeitar e ele não faz isso. Ele diz: eu funciono para as relações internacionais. Na relação nacional, observe a norma nacional. Então acho que às vezes a gente não faz esse exercício, mas ele é perfeitamente cabível. E eu acho que é o que tem que ser feito. Desculpa o seu, não mandou dizer a resposta. Fazer concorrência. 1 minuto no máximo, obrigado. Em 1 minuto no máximo tem um exemplo também no sistema antidopagem, a tradução e harmonização do regulamento mundial, do Código Mundial Antidopagem, editado pela Agência Mundial Antidopagem, que é uma entidade sediada no Canadá, mais mencionada inclusive em convenção internacional. Quando ele é editado, o Código Mundial é enviado para as autoridades nacionais de controle de dopagem, no caso do Brasil para a ABCD, e cada entidade nacional promove a tradução e a harmonização também desse texto normativo. E no caso do Brasil, não há banimento, não há previsão de banimento no nosso Código Brasileiro Antidopagem, uma previsão que existe no Código Mundial Antidopagem, porque foi um ajuste realizado para que esse Código Brasileiro se tornasse compatível com a legislação nacional. Então é interessante também quando o próprio movimento esportivo se sensibiliza e promove esses ajustes localmente, nacionalmente. Bom, nossa, foi tanto contexto, tanto conteúdo que a gente... Estou saindo daqui cheia de dúvidas e, claro, muito aprendizado também. Bom, pelo adiantar da hora, eu não sei se alguém tem mais alguma consideração a fazer. No geral, assim, como todos aqui colocaram, a gente
a gente falou de um monte de coisa e deixou todo mundo cheio de dúvidas, porque ninguém tem solução para nada, absolutamente. Mas o que foi magnífico foi entender um pouco, né, compreender melhor a estrutura, né, a organização do esporte, na sua autonomia, né, e o quanto isso é belo, né, no sentido de que a gente que estuda direito, que normalmente o pessoal que não está tão familiarizado com o direito desportivo, vê aí a possibilidade de poder trabalhar com uma situação que tem bastante espaço, que precisa ainda ser bastante explorada, né? Eu agradeço, né, em nome aqui da SPDT, mais uma vez, obrigada, presidente Flávio, por me dar essa oportunidade de estar aqui ao lado desses professores maravilhosos. O Dr. Rui eu conheci agora, mas percebi pelo currículo, nem li o currículo, porque o currículo de vocês a gente ia ficar aqui quase uma hora falando do currículo. Agradecer também ao Jean e o professor Amiel, que são pessoas que eu já conheço há muito tempo, e realmente quem for estudar Direito Desportivo tem que estudar as obras dos dois, porque tem muito a acrescentar. Agradecer a oportunidade desse aprendizado, né, e dar por encerrado o painel, dizer que a gente retorna às 2, né, às 2h15 com o próximo tema. E, enfim, né, foi um debate enriquecedor. Muito obrigada.